Então, muito bem-vinda, Sílvia. Antecipamos também conhecer a Marcos. Norma, tu possivelmente já falaste dessas coisas na aula das mulheres, mas estas datas que queres acertar, venha cá e fala aqui para que passa no vídeo. Ok. O nosso data para o almoço de dar as graças, aquele tempo de celebração, vai ser o dia 21 de novembro. Já estamos em novembro deste mês. Então, o dia 21, e é para todos trazer um prato, uma coisa para compartilhar. E logo o nosso festa do Natal vai ser o dia 19. E aqueles 2 domingos não haverá a escola dominical, mas o culto começa às 11. Então, e depois temos o almoço junto e a festa do Natal, como tivemos já faz uns anos. E esperamos que nada aconteça, que temos que cancelar. Então, esses dias. Muito obrigado. Então, há muito para lembrar em oração. Estas pessoas todas afetadas pelo Covid. E os que simplesmente, os Mendes estão em Lisboa esta semana, uma reunião familiar. Chegou sua irmã da Suíça. Então, que bom que podem desfrutar esses dias. Então, quem mais tem uma petição ou benção para mencionar? Gostaríamos de ouvir. Pois, estando a orar para Carolina Waters. Ela está agora a responder muito bem aos antibióticos. Só está a pedir para que ela recupere as forças. E as suas netas, que estivemos a orar para elas, que tiveram que sair de Etiópia por causa dos problemas lá, estavam em perigo. Chegaram nos Estados Unidos bem. Chegaram sexta-feira. Que bom. Então. Esses momentos em que ter que sair de um país pelos perigos que começam. Não é fácil. Temos conhecido muitos irmãos sobre os anos que tiveram que afastar-se de seus ministérios e lares, não? Tudo o que é viver numa região e dedicar-se àquilo e logo, estás fora. Conhecemos um irmão no Congo há anos. Eles mudaram de país 6 vezes sem mudar de casa. É dizer que houve insurreição e o país mudou de nome e eles não saíram. Eles ficaram e às vezes esconderam sob suas camas ou na selva ou coisa assim, mas diferentes momentos, diferentes ministérios e irmãos na fé, e esta vez na Etiópia essa família decidiu por fim sair. Então que bom que chegaram bem e que Deus determina suas vidas, não? Seus ministérios. Quem mais? Então obrigado que Carolina Waters está melhor. Graças, Senhor. Temos estado a pedir por ela há muito tempo. Silva. Tenho uma bênção. A minha avó ontem fez 87 anos. Aquela que teve
aquela complicação depois da vacina, estávamos muito aflitas, a minha avó Inês. Ontem, quando cheguei a casa depois do nosso chá, ainda consegui fazer videochamada. Ela estava com o vestido todo, toda bonita, com as minhas tias, com as crianças que ela tem lá em casa, que foi praticamente ela a matriarca a orientar-nos, os netos, os bisnetos, e ela estava muito feliz. E depois de falar comigo disse-me, olha, se um dia morrer, não se esqueçam que vocês têm que ficar muito juntos uns com os outros, em união. E foi tão bom, porque ela diz isso sempre, pelos anos e pelo Natal. Reforça sempre a ideia que um dia pode não estar, mas que nos quer unidos. E foi muito bom conversar e a alegria dela. E ela tem sido uma bênção para o meu pai, porque o meu pai tem um problema psiquiátrico e é ela que tem orientado e tem ajudado sempre. Foi mesmo bom. Que bom. Quantos anos? 87. 87. É jovem. É jovem. Com o seu vestido amarelo. É bonito. Quem mais tem uma coisa que falar? Sim, Elaine. Orar por Cuba, que amanhã é uma manifestação de opositores que querem um cambio em Cuba hacia a democracia e não queremos derramamento de sangue. Sim. Amanhã. Nós pedimos do Senhor isso. Ok. Quem mais? Qualquer coisa que... Eu desfrutei os momentos que tivemos juntos na churrasco com os homens, e comemos bem, mas muito boa oportunidade de dar testemunho um ao outro da nossa fé no Senhor. Foi muito, muito bom. Eu gostei muito. Gostei das batatas que Zan cozinhou também. Ele está... Lembra de Zan, no seu novo trabalho, ele está a trabalhar duro, sempre tem trabalhado coisas muito duras, mas como ele diz, eram 4 horas de muito duro trabalho na fábrica e logo 4 horas de mais ligeiro. Agora tem 8 horas de muito duro. E então, na construção estão a acrescentar a escola de formação aqui embaixo, o instituto. Então estão a acrescentar uma área grande lá. E ele está a escavar trenches. Eu sei o que é isso. Eu tenho feito muitas vezes na minha juventude. Alguma coisa mais? Então lembra da Zan, que ele tenha força e tudo que precisa. Que mesmo lá, tivemos a falar do teu novo trabalho e que ia dizer que, como na fábrica, Deus te utilizou para dar testemunho a muitas pessoas lá. E foi precioso observá-lo. Alguns chegaram cá à igreja, lembra? Pois eu disse a Zan, quando ele foi lá trabalhar, eu disse, pois é a mesma coisa. Deus vai utilizar a tua vida perante essas outras pessoas. E vai dar-te mais caulos nas mãos. Mas graças a Deus por essa oportunidade. Quem mais? É benção, eu sei que ouvi que ele já está a trabalhar, graças a Deus. Amanhã começa. Ok, graças a Deus por esse trabalho. Temos estado a pedi-lo do Senhor já há algum tempo. Obrigado, Senhor.
Mais alguma coisa? Pois oremos, então, e logo cantemos, não? Elionai, queres guiar-nos, por favor? Pai, obrigado por este dia, obrigado pela oportunidade que estamos de reunirnos cá juntos, Pai, a procura de Ti e te louvar e fazer. Peço-te também para as pessoas que não têm conseguido vir, Pai, ser com eles, encontrar bem o semana, que proximamente possam se incorporar mais uma vez a te procurar de Ti, Pai. Pai, quero te agradecer por todas as bênçãos que nos tens dado, Pai, e pedimos que as que nos têm sido tan abençoadas, Pai, pedimos que abençoes a Él y que, más importante de todo, Pai, que tu seas glorificado sempre. Ahora por resto do culto y que nos abramos a nuestras mentes y corazones para oír de tu palabra, Pai. En nombre de tu Hijo Jesús, amén. Ok. Estes hinos de frase a frase são tão preciosos de pensar em certos aspectos do que estão a ensinar e comunicar. E eu desfruto que ainda que sejamos poucos hoje, mas cantam. Amém. Isso é precioso, porque ao Senhor estamos a louvar e glorificar. Só queria lembrá-los desta guia que tenho distribuído quanto aos domingos de missões, fevereiro e março. Não sei se já começaram suas pesquisas e preparações, mas esperamos poder representar a todas as nossas diferentes nações e que vão poder preparar uma informação básica quanto às suas nações, mas também quanto àquela necessidade espiritual o que é atual no país. Nesse sentido, alguns países têm recebido muito evangelho. É a verdade. Quando estivemos em México, fomos à cidade de México porque naquela altura era a cidade maior do mundo na altura e muitos poucos missionários tinham focado na cidade de México. Vários missionários através do país, mas aqueles 30 milhões não tinham, pois tinham testemunho de Cristo, mas nada como precisavam, não? Então fomos lá e mudou sobre os anos. Graças a Deus. As diferentes associações de missões determinaram, depois daquele terremoto de 85, como que criou um foco, focalizaram na cidade de México e missões de todos os lados começaram a enviar missionários à cidade de México. E graças a Deus impactou. E eu lembro que sou da Convenção Batista. Nós somos independentes, mas a convenção, depois daquele terremoto, preparou 30 casais para a cidade de México. Graças a Deus por tanto investimento. Então, esses diferentes investimentos em países fazem diferenças. Coreia, depois daquela guerra da Coreia, vários missionários que conhecemos foram lá e de outras missões e impactou para o bem do país. Coreia agora está entre os que estão a enviar missionários a todo lado do mundo.
Os filipinos também, depois da Segunda Guerra Mundial, receberam muitos missionários. E agora filipinos, servos do Senhor, estão a ir a todo o mundo com o Evangelho de Cristo. Graças a Deus. Então, nossas nações têm necessidade ou foram já impactados muito pelo Evangelho. Queremos saber a atualidade de tudo isso, quais necessidades podem haver. Então, tudo isso está na guia para os domingos de missões. E se não têm e querem, é só dizer, tenho mais cá. Isso é para fevereiro e março de 2022. Então, nós temos estado a estudar através do Evangelho de João as diferentes maneiras que o Senhor Jesus está apresentado. Então, estamos em capítulo 14, são os primeiros 11 versículos hoje, mas é uma das passagens possivelmente entre os muito, muito conhecidos. O caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, é preciosa essa passagem. Queremos tirar dela o que podemos hoje. E sentimos a falta de vocês que não podem estar no nosso meio hoje. Mas que Deus os cuide e abençoe onde estão. Então, entre os muitos títulos e nomes de Jesus que o Evangelho de João apresenta, o tema de hoje, como já tinha dito, é entre os mais conhecidos e divulgados. Todos são igualmente essenciais e importantes para considerar os significados absolutos que identificam a Jesus por quem era e quem é. Então, esses nomes descrevem o divino, o glorioso, o eterno e compassivo, o redentor sacrificial, o Verbo, o unigênito Filho de Deus, o Filho do Homem, água viva, pão de vida, a porta do coral, o bom pastor. E os muitos nomes que temos considerado descrevem nosso Senhor a nós. Então, apesar de ser aceito pelos discípulos como o Messias que esperavam, ele não foi como eles antecipavam. Temos mencionado várias vezes. Antecipavam outra coisa no seu Messias. Queriam que ele tirasse o poder de Roma e o reino de Israel que fosse estabelecido com o reinado do Messias. Mas ele não veio para isso nesta altura. Isso vem depois. Então, não só seus discípulos estiveram surpreendidos e duvidosos às vezes quanto a como era o Senhor Jesus, mas seu povo, o povo de Israel, que gostava tanto de seus milagres e os benefícios à volta de seus milagres, mas não gostavam das suas palavras honestas, da sua mensagem de arrependimento. Disso não gostavam. Não. Deus entre os homens criou um ambiente de convicção e reconhecimento da necessidade para o arrependimento genuíno da parte de
cada pessoa. Que era necessário que ele morresse às mãos do povo religioso, não foram palavras aceitáveis às multidões que o seguiam. Embora ele se ofereça a todos, poucos foram os que realmente acreditaram nele. Tal como Isaías profetizou em capítulo 53, versículo 3, era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. O Messias não era e não agiu como o povo queria. Então, na prévia mensagem, vimos ao Senhor na última ceia, ainda continua nesta ceia com seus discípulos à noite em que foi traído por Judas Iscariotas. E Judas já tinha saído pela ordem de Jesus e os outros discípulos não perceberam a razão da sua saída. Eles imaginavam, e se menciona nessa passagem, pensaram em tudo menos que pela traição. Mas agora Jesus esteve somente com aqueles que o iam seguir. Homens comuns, com dúvidas, questões e ideias próprias do que o Messias deve ser e como deve o Senhor agir. Mas estiveram com ele numa fé verdadeira. Não perceberam muitas coisas, porque dizia como dizia e porque agia como agia. Mas estiveram com ele, pela fé. Estiveram a aprender dele. Ainda não tinham experimentado o pior das suas dúvidas e questões. Porque nas horas e dias seguintes, suas almas iam ser sacudidas ao mais profundo pela morte e sepultura do Messias. Eles não queriam isso. Mas como nós precisavam daquela morte, da redenção. Então, Jesus conhecia seus corações e falou-lhes abertamente. Esta conversa honesta entre Jesus e seus discípulos fazem a mensagem de hoje. Versículos 1 ao 4 diz assim: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Jesus bem sabia que estiveram perplexos com o anúncio de que um deles ia trair. Pedro disse a João, pergunta, acerta quem é? Sou eu? Estiveram numa questão grande de quem ia ser essa pessoa. Apesar de Judas ter saído, não antecipavam que fosse ele. Então, eles realmente não podiam imaginar tal coisa
como trair ao Senhor. Foram seus discípulos. Já 3 anos o tinham seguido. Quem entre nós vai trair ao Senhor? Então, não puderam imaginar tal coisa. Ele já tinha explicado várias vezes que o Filho do Homem teria que morrer e ressuscitar dos mortos. Mas eles não compreenderam essas palavras do Senhor. Imaginavam outra coisa. Exatamente do que precisamos. Jesus focou sua fé em Deus, ao ouvir das suas confusões e perplexidade. E isso é exatamente do que precisamos quando haja confusão e problemas que nos enfrentam. Deus é real. Jesus vive e intercede por nós ao Pai para que tenhamos o que for necessário para o amar e servir. Isso é o principal. Amá-lo e servi-lo. Amar a Deus com tudo o que és. Então, tudo na nossa vida como crente depende dessa atitude, dessa realidade para com Deus. Amar a Deus com tudo que és. O amar a Deus envolve uma confiança genuína. Sem a confiança, não podemos expressar o nosso amor. É a verdade nos nossos matrimônios, nas nossas famílias, nos nossos relacionamentos, é certamente verdadeiro com Deus. Temos que acreditar, temos que confiar. No momento com seus discípulos, Jesus queria que eles estivessem confiados em Deus e preparados para o que vinha em poucas horas, o tribunal e crucificação de Jesus. Sua fé em Deus e no Filho de Deus ia ser provada pelo fogo ao ver o Cordeiro de Deus ser acusado falsamente, açoitado como o pior dos criminosos e desprezado perante o governo e o povo e sentenciado à morte da cruz. Imagina ter estado a seu lado ou ainda distanciado dele, mas observando. Isso não pode estar a acontecer. Quando vieram aprender ao Senhor, o que fez Pedro, não foi bom em atingir o servo do sumo sacerdote, mas ele antecipou outra realidade com o Messias. Esteve disposto a lutar. Tinha dito, estou disposto a morrer contigo, Senhor. Mas não foi a vontade de Deus. Aquele pensamento carnal de Pedro e os outros apóstolos. Jesus não era como eles esperaram. Ao direcionar sua fé em Deus para ser genuíno, Jesus começou a falar do que todos eles desejavam. Viver na presença de Deus sem os efeitos do pecado. O viver no céu, não? Isso é a esperança do crente. O que eles antecipavam num reino de Messias naquele momento, queriam experimentar não só eles, mas desde os dias de Abraão. E a Bíblia bem nos fala disso. O facto de Deus ter um divino lar para aqueles que o amam é a esperança de todos os santos
de Deus desde Abraão. Essas passagens de Hebreus, capítulo 11, versículo 10 e logo versículo 16, porque, falando de Abraão, porque esperava a cidade que tem fundamentos, do qual o artífice e construtor é Deus. E logo versículo 16. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. É a esperança que temos como crentes no Senhor Jesus Cristo. Certamente os apóstolos tinham essa esperança. Abraão teve essa esperança. E focar-nos nesta esperança de Deus confiadamente elimina o pavor ou a confusão do momento das circunstâncias. Jesus queria focar seus discípulos nesta esperança. Então, logo o Senhor explicou o que ia fazer para eles. Preparar um lugar. Porque lhes ia preparar um lugar. Por quê? Para que onde eu estiver, estejais vós também. O relacionamento entre Jesus Cristo e aqueles que o seguem não é como outros conceitos religiosos. O relacionamento de Jesus e seus discípulos é íntimo e pessoal. Jesus amou os seus até o fim, diz João 13:1. E assim é. Jesus ama-me. Jesus ama-te. Jesus o declara abertamente. Não somente o declara, mas foi para preparar um lugar especial para os seus, para poder viver juntos e desfrutar a vida eterna que prometeu. A vida eterna tem propósito, tem lugar, tem essência real, Deus e os seus, sem a limitação ou o limite do tempo e sem os efeitos do pecado, sem a influência de Satanás, sem tentação, Deus e os seus, eternamente, a realizar o que Deus quer. A vida eterna. Então, esta esperança requer um lugar que Deus nos tem preparado. Então, tal preparação que Jesus fez foi para preparar lugar. Tal preparação também custou o sacrifício, sepultura e ressurreição do Filho de Deus. Isso foi parte da preparação para que nós pudéssemos viver na sua presença. As palavras de Tomé, em versículo 5, foram honestas ao dizer: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho. Tu dizes que sabemos, mas não sabemos. Que honesto da parte de Tomé. Então, sua honestidade é refrescante, com uma questão que não pretendia a compreensão completa. Às vezes, por ser discípulo, por chamar-nos cristão, por assistir a uma igreja, tentar ser fiel nisso, podemos sentir, pois eu devo ter respostas, não? Melhor que sejamos honestos, como Tomé. Senhor,
Eu não sei do que estás a dizer, eu não compreendo. Certamente não sei o caminho para onde tu vais. Honestidade ajuda bastante. Os apóstolos estiveram a conhecer, momento a momento, o que não tivessem querido experimentar. Mas estavam a enfrentá-lo com olhos de fé. E a resposta de Jesus em versículo 6 foi, e é sublime. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esta resposta é exclusiva e é criticada pelas filosofias do mundo que insistem que todos os caminhos chegam a Deus. Não. Não é certo que todos os caminhos chegam a Deus. Ao contrário, somente Jesus é o caminho que chega a Deus. Deus não aceita nenhum outro caminho, nenhuma outra filosofia, nenhum outro ideal, religião ou esforço para chegar à sua presença. Somente pela fé no Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Deus enviou seu Filho para salvar o mundo e outro Salvador ou meio de salvação não há. Jesus é o caminho único, singular e exclusivo a Deus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O Senhor declarou. Não somente é o caminho, mas é a verdade. Que preciosa declaração. Que preciosa verdade. Jesus é a verdade. Não uma verdade. É a verdade. Outra vez, resposta exclusiva. O mundo está cheio de alternativas a Jesus, ou ideias e raciocínios diferentes do que Jesus ensinou. Satanás é o pai da mentira, que coloca em questão aos que estão dispostos de o ouvir se Jesus é realmente Deus encarnado, Pai da eternidade, Deus forte e príncipe de paz. Satanás coloca em questão tudo isso se o deixamos. Em breve, a prova de quem ele era e é ia ser revelada ao mundo por sua ressurreição dos mortos. Jesus também incluía na sua resposta a exclusividade de ser a vida. Em João 1,4 diz, e sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos. Desculpe, estou a citar de 1 de João 5,20. E no que é verdadeiro estamos. Isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. A quem estás a seguir? Quem é Ele? Há um só Deus. É Pai, é Filho, é Espírito Santo. Ia lendo alguns diferentes artigos e diferentes ideias que não acreditam na Trindade, três num, não três deuses, três num só. E Deus nos criou na sua imagem. Temos corpo,
alma e espírito. Numa maneira que dificilmente podemos explicar além do que a palavra de Deus nos acerta. Jesus Cristo que morreu naquela cruz e ressuscitou dos mortos é o mesmo Deus. E logo fala em seguida com Filipe, porque Filipe tem essa pergunta. Não só Tomé, mas Filipe também teve muita ansiedade de coração, e a expressão, versículo 8. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Mais uma coisa sobrenatural. Os apóstolos acreditavam em Deus e na sua palavra. Antecipavam a vinda do Messias e estiveram convencidos que Jesus era o cumprimento das profecias messiânicas. Mas sua fé foi fraca. Não compreenderam tudo o que estava a acontecer. Se somente puderam ver a Deus Pai, tudo era bom. Mostra-nos o Pai, o que nos basta. Depois de tudo que tinham visto dos milagres de Jesus, ainda não perceberam quem Jesus era. Jesus respondeu a Filipe em versículos 9 a 11. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Não sabes quem sou? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos, por causa das mesmas obras. Eu digo que a paciência de Jesus, a paciência de Jesus foi tremenda. Apesar dos apóstolos tê-lo acompanhado já há 3 anos e testemunhado seu poder sobrenatural, ele sabia que foram como criancinhas que precisavam de crescer na fé. Graças a Deus pela paciência que tem conosco. Se os apóstolos, e nós às vezes, se achavam com dúvidas e confusão, o resto do mundo muito pior. Se nós temos dúvidas, muitas vezes não queremos admiti-lo, mas se nós temos dúvidas às vezes, questões, falta de fé, como é o mundo perdido à nossa volta? Cegos. Espiritualmente cegos. Surdos. Mortos espiritualmente. Compromisso não se encontrou da parte do povo para com o Messias. Falando de Israel. Não se comprometeram com o Messias.
porque ele não foi o que eles queriam. Foi diferente do que imaginavam, do que antecipavam e o recusaram. A mesma atitude que reinava no povo de Israel ao ser enfrentado por Jesus Cristo continua a ser a atitude da maioria das pessoas hoje em dia. Gostam de festejar o Natal ou a Páscoa, outros dias religiosos, mas não gostam da mensagem de Jesus, de uma redenção pelo arrependimento e fé nele. Pensam que não são tão más que precisam de admitir que estão perdidas em seus pecados, sem esperança de escapar da condenação eterna. Não gostam de tal mensagem. A maioria pensa que tem coisas boas o suficiente em suas vidas para que Deus nunca os mande para o inferno. Temos ouvido de suas próprias palavras. Eu não sou tão mau. Que Deus me enviou ao inferno. Dizem que um Deus amoroso nunca faria isso. Como o mundo dos apóstolos, com sua falta de fé e compreensão, o mundo nosso recusa e rejeita igualmente aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Aquele que é o único Redentor e Salvador. Mas podem conhecê-lo? Podem estar certo da sua eternidade com Deus? Se em arrependimento e fé confessam a Jesus como o Senhor e acreditem que Ele ressuscitou dos mortos e que vive hoje, podem ter a vida eterna. Podem celebrar a eternidade na presença de Deus. Jesus Cristo é a resposta para a sua vida. E não há outra. Jesus é a resposta. Pai, em nome de Teu Filho, a quem estamos a tentar declarar mais uma vez, em nome dele, Te agradecemos a Tua palavra, estas promessas Tuas, preciosíssimas. E tomamos posse deles pela fé, ao curvar nosso coração perante Teu Filho. E Te louvamos por essa promessa da vida eterna. Te louvamos por dar-nos fé para acreditar por meio da Tua palavra. Te louvamos pela obra do Teu Espírito Santo nas nossas mentes e corações, para nos transformar e mudar de vida egoísta para aprender a andar em pós de Ti e servir-Te. E como os apóstolos, dia a dia, é mais outra aula para aprender como Tu és e como Tu queres que sejamos nós. Ajuda-nos, Senhor, a crescer na fé, crescer na nossa entrega e consagração a Ti, e que Teu Filho, seja exaltado no nosso meio, pelas nossas vidas, nesta comunidade. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.
Pois obrigado, irmãos. Mais um lindo dia para desfrutar e compartilhar nossa fé. Thank